Falando sobre algumas coisas mais aleatórias, algumas relacionadas a futebol e outras não. Me deu vontade de falar, o canal é meu, eu posso falar o que eu quiser, né? Vocês me acompanham aqui há tanto tempo, muitas e muitas vezes eu falei de coisas que não estavam diretamente relacionadas a futebol. Lá na pandemia, então, lembram? Na pandemia que a gente começou a fazer live aqui, teve 4 meses que não teve futebol e 4 meses que nem treino tinha do Internacional e a gente passava 2 horas todas as noites aqui falando. Eu quero conversar com você sobre duas figuras que tiveram histórias muito fortes no final de semana e que estão diretamente ligadas, porque são namorados. Eu falo do Vinícius Júnior e da Virgínia. Eu quero falar sobre essas duas figuras. Primeiro, em relação ao Vini Júnior, que mais uma vez reclamou bastante de mais um caso de racismo o envolvendo. E aí vem as minhas primeiras considerações sobre o quanto muitas pessoas são ruins, idiotas, mas ruins. Ruins, pessoas ruins, sabe? Pessoas doentes, ruins. Tentando transformar, por exemplo, o Vini Júnior em culpado do que acontece. O Mourinho, José Mourinho, um dos grandes técnicos da história do futebol, deu uma declaração absolutamente infeliz depois do jogo do Real Madrid contra o Benfica, em que o argentino lá, que de tão inexpressível nem sei o nome, botou a camisa na boca para estabelecer atos racistas em relação ao nosso atacante. E o José Mourinho falou, engraçado que sempre é com ele. Certamente não é sempre com ele. Certamente acontece com outros também. Cada um tem a sua maneira de reagir. Cada um tem a sua maneira de reagir. Uma vez o Daniel Alves jogaram uma banana para ele quando ele ia cobrar um escanteio, o chamando de macaco por ser brasileiro, e ele pegou a banana e comeu. Ah, esse sim é legal. Legal, cada um reage à sua maneira. Em primeiro lugar, não vai ser um branquelo como tu e como eu, que vai dizer aqui o que um negro tem que sentir quando sofre racismo. Não somos nós que vamos determinar como alguém que está sofrendo o que o Vinícius Júnior sofreu neste jogo e em outros, diante de uma carga histórica. Não vai ser nós que vamos definir o que ele tem, como é que ele tem que reagir, o que ele tem que sentir. O Vinícius Júnior, e acontece bastante com ele, primeiro porque é um jogador de grande visibilidade, segundo porque ele mete gol em todo mundo e os caras ficam com raiva dele, e a maneira que muitos encontram para extravasar a raiva dele por ele ser melhor do que os outros, é botando para fora aquilo que já está incubado, que é um racismo que lá na Europa, então, existe muito no Brasil, mas como no Brasil é crime, muitos escondem. Lá na Europa não, lá na Europa eles não fazem questão de esconder. Então isso é um absurdo, isso é uma chaga e nós devemos, cada um faz o que quiser, mas eu também acho idiota quem julga o Vinícius Júnior e estabelece a forma como ele tenha que agir. Mais idiota ainda, e aí são pessoas ruins, além de idiotas, aqueles que tratam o Vini Júnior como um cara que está fazendo vitimismo, porque resolveu se levantar em relação ao racismo. Ele reclama. Ele faz o que muitos não fazem, e é direito dele. Ele para tudo, ele vai lá no juiz, ele aponta o cara e diz, esse cara foi racista comigo. Tá certo ele ou tá certo o Daniel Alves, que faz brincadeira com o assunto? Cada um reage da forma que quiser. E a gente tem que respeitar, e muito, a forma que o Vini Júnior reage. E eu acho que quem não está aliado a esta luta contra o racismo tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Eu estou acompanhando muito as redes sociais desde ontem e fiquei enojado, evidentemente, em relação a todas estas considerações, manifestações sobre o que aconteceu com o Vini Júnior. Mas o que aconteceu com a namorada dele, com a Virgínia, o que aconteceu com a Virgínia também me chamou bastante atenção neste final de semana e está chamando atenção até agora. Porque eu quero falar de outra coisa, que embora pareça não esteja diretamente relacionado ao futebol, mas está relacionado ao ódio, aos haters, como o mundo moderno das redes sociais, americanizando o termo, colocam neste momento, que é a ação daqueles que estão nas redes sociais para destilar ódio. Embasamento? Nem sempre.
Contra quem? Contra tudo e contra todos. Destilar o ódio da manhã à noite. O que está acontecendo em relação à Virgínia é um troço muito louco. Se tu abrir as redes sociais, todo mundo odeia a Virgínia. Todo mundo odeia a Virgínia. Você sabe quais são as duas figuras mais representativas do Brasil hoje? As duas figuras com mais representatividade, e depois eu quero falar sobre representatividade do Brasil hoje, as duas figuras, Neymar e Virgínia. Neymar e Virgínia. E são as duas figuras que mais sofrem hater no Brasil. Mas é um ódio de babá. É um ódio de babá. Sem nenhuma justificativa. Nenhum dos dois está fazendo nada contra ninguém. É um ódio de babá. Sim. Sim. E estas pessoas burras, como são, em sua grande maioria, não se limitam a destilar o seu ódio em relação ao Neymar e à Virgínia, e eu falo especificamente a Virgínia. Como são burros, além de odiosos e ruins, como são burros, eles estabelecem na cabeça deles que essas pessoas estão num momento terrível. Momento terrível. Todo mundo odeia a Virgínia. Olha aí, a Grande Rio, tá vendo? A Grande Rio ficou em 8º no campeonato. A Grande Rio nunca ganhou. O desfile da Grande Rio foi horroroso, não foi por causa da Virgínia. Um pouquinho eu entendo. E aí vem esse ódio todo, e a consciência daqueles imbecis que vivem do ódio de que está acabada, Virgínia. Está acabada, olha só. Vaiaram ela na abertura. 20 pessoas vaiando ela. A Virgínia abriu uma Twitch na noite do carnaval, uma live na Twitch, que tinha 600 mil pessoas simultâneas. Um recorde histórico. No momento em que estão dizendo que a Virgínia estava acabada, ela fechou um contrato multimilionário com a Itaipava. Tudo que a Virgínia toca vira ouro. A Rede Globo teve 7 pontos de audiência quando a Virgínia botou o pé na passarela. A média era 4, foi a maior audiência da Rede Globo dos últimos anos. Baldasso, tu tá defendendo a Virgínia, tu gosta da Virgínia? Eu nem gosto dela, eu nem acompanho o que ela faz. Só que eu não sou burro de não perceber que a mulher tem 54 milhões de seguidores e tudo que ela toca chama a atenção de todo mundo, porque as pessoas gostam muito dela. Não esses imbecis que compõem especialmente um grupelho lá do Twitter, nas redes sociais, que tá aí só para manifestar ódio. Vaiaram a Virgínia. O Twitter, olha o Twitter, ninguém gosta da Virgínia. O Brasil ama a Virgínia, gente. O Brasil ama o Neymar. A representatividade. Representativa é a médica que inventou uma forma de dar movimentos aos paraplégicos. Eu também acho que o que ela faz é muito mais representativo do que faz a Virgínia. Eu também acho isso. Também acho. Eu queria muito que ela tivesse mais popularidade do que a Virgínia, pelo que ela fez. Concordo, mas não tem. No meio científico, e para aquelas pessoas que acompanham esses movimentos e ficam muito felizes que nós estejamos diante de descobertas. Esses dias um cientista, se eu não me engano, italiano, descobriu uma forma de fazer com que se regrida um câncer de pâncreas, que é um câncer muito agressivo. Eu acho isso maravilhoso. Eu também acho que essas pessoas deveriam ser muito mais reconhecidas, mas não vamos ignorar as coisas como elas acontecem. As duas figuras mais representativas do Brasil hoje são a Virgínia e o Neymar, que se tu abrir as redes sociais, tu acha que todo mundo odeia eles. E eles cada vez fecham mais contratos publicitários, cada vez têm mais audiência no que fazem e tudo que eles tocam vira ouro. O SBT estava morto em programa de entretenimento. O SBT estava morto em programa de entretenimento. A Virgínia foi lá fazer um favor para eles, ganhando uns pila, porque ela tinha um sonho, o sonho da mãe dela, na real, que ela apresentasse um programa, foi lá, apresentou, foi a maior audiência do SBT. E ela saiu, voltou à mesmice. E repito, a Rede Globo teve 7 pontos de audiência no carnaval que não tinha desde, 20, 30 anos. Eu digo tudo isso para dizer que
Às vezes é bom nem acompanhar as coisas, talvez para a saúde mental daquelas pessoas que realmente são inteligentes. E ser inteligente não é pensar sempre da maneira como a gente pensa. Ser inteligente é não ser ruim, não manifestar ódio, não destilar julgamentos em redes sociais. Mas, cara, olhando a rede social no final de semana, em algum momento eu fiquei indignado com o que as pessoas estavam fazendo e dizendo, mas em outro momento eu senti pena. Senti pena. As pessoas dizem que eu vivo numa bolha. Talvez eu vá viver mais ainda numa bolha. Porque, cara, se eu for ver o que acontece na volta, como são as pessoas, boa parte delas, tá? Não sei nem se não é a maioria, tem que viver numa bolha mesmo. Tem que viver numa bolha mesmo.